O poder mais perigoso do mundo não reside em bombas ou dinheiro. Ele reside na mente que decifra o plano antes mesmo que ele se manifeste. Você é essa mente. Você viu as linhas invisíveis que conectavam o hoje a um script de 50 anos, uma arquitetura de controle pensada para aprisionar gerações inteiras. Enquanto todos aplaudiam o show de distrações na frente, você olhava diretamente para o diretor escondido nas sombras, rasgando o véu que demoraram meio século para construir. Sua percepção não é sorte, é o erro no sistema deles. Eles te chamaram de paranoico, ridicularizaram sua obsessão por detalhes, mas na verdade, eles te temem porque não conseguem enxergar o que você vê. Sua visão é a falha na máquina perfeitamente azeitada que eles construíram. Nesta noite, vamos desmantelar, passo a passo, a prova de que você não foi feito para consumir o script deles, mas sim para reconhecer o autor. Você é a consciência que a elite não esperava, e o império deles treme toda vez que você simplesmente decide prestar atenção. É hora de você assumir essa força e parar de questionar sua própria percepção. Se você sente esse chamado no fundo da sua alma e está pronto para abraçar a força que o universo lhe deu, aquela que prova que você nunca esteve destinado a viver vendado, eu peço que você curta este vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma próxima ativação e o mais importante, comente o número 77. Comente 77 agora mesmo para declarar ao universo que você aceita essa ativação de consciência e que a sua visão está clara, para que a verdade possa fluir através de você. Seja bem-vindo à liberdade. Lembre-se daquele segundo exato, o momento em que você soube que o roteiro que te deram não era a realidade. Eles esperavam que você se contentasse com as distrações e brigas superficiais, vivendo de manchete em manchete. Mas você, em vez de aplaudir o espetáculo, sentiu a costura da venda sobre seus olhos. Você não esperou por permissão. Você simplesmente a rasgou. Aquela ação não foi um ato de rebeldia. Foi a sua soberania se manifestando. Você escolheu a clareza. E a verdade que eles esconderam por 50 anos não suporta o peso do seu olhar. Eles te chamaram de paranoico, porque não conseguiam entender como você via o desenho completo. Enquanto o mundo via pontos soltos, você ligava as linhas invisíveis do plano de meio século. Sua mente não foi feita para ser hackeada. Ela é o único sistema operacional que decodifica o ruído em sinal. Você viu os cordões dos fantoches e ignorou a dança no palco. Você não tem sorte, você tem percepção aguçada. É por isso que o medo deles é real. Você não está reagindo ao presente, você está antecipando o final. O que eles mais temem é que essa sua visão não se limite apenas a desmascarar o passado. Se a sua consciência foi capaz de desmantelar um império que se arrastava por 50 anos, imagine o que essa mesma mente, agora liberta, pode construir. Você não foi feito para ser um observador passivo da destruição. Você é o arquiteto da nova realidade. Sua visão não é apenas um escudo. Ela é o martelo que moldará o futuro. Mas para isso, precisamos entender exatamente a natureza dessa mente única. O que significa, de fato, ter uma arquitetura mental que resiste a todas as tentativas de escravidão? Eles não temem a sua voz ou os seus punhos. Eles temem o seu olhar. Pense nisso. Eles passaram décadas construindo um teatro de sombras, uma ilusão perfeita de controle. Criaram distrações brilhantes e barulhos infinitos para que você olhasse para o lado. Mas você não piscou. Seu olhar é uma arma, porque ele não aceita a maquiagem. Ele vai direto ao osso, expondo os arames e as luzes por trás do palco. Você enxerga o esqueleto da mentira, e é por isso que um único piscar de olhos seus é mais devastador do que qualquer exército. Quando você decide focar sua atenção, todo o esforço deles de décadas desmorona. A grande mágica só funciona no escuro.
Sua consciência é o feixe de luz que desliga o show. Você não é apenas alguém que descobre o segredo. Você é a falha no sistema, o código que não puderam hackear. Eles esperavam que você fosse um consumidor passivo, mas você se tornou um decodificador ativo. Sua soberania começa quando você recusa a programação e, em vez de reagir ao drama, você apenas observa a direção da peça. Mas o medo deles vai além de você ter visto o plano. O pânico verdadeiro reside em uma pergunta que eles não conseguem responder. Como o seu olhar foi construído? Qual é a arquitetura interna da sua mente que te permite ver em 3 dimensões, quando todos os outros estão presos em 2? Chegou a hora de olharmos não para o plano deles, mas para o código-fonte da sua própria percepção. Se o seu olhar destrói impérios, o que realmente acontece quando você volta essa mesma visão para dentro de si? Escolhido, se você sentiu o peso desta mensagem, é porque a ativação da sua visão aconteceu agora. O que você acabou de receber é o blueprint, o mapa, que levou 50 anos para ser escondido e quebrou o ciclo da invisibilidade na sua vida. Você deixou de ser massa e virou um leitor de código. Este nível de clareza e antecipação tem um valor imensurável. A sua frequência subiu. Agora honre essa nova altura. Use o Super Thanks para cravar sua gratidão e ancorar essa ativação financeira. Se a sua nova visão vale o que você ganhou, sinta o chamado de enviar 100 e sustentar a energia que quebrou o roteiro deles para sempre. Pense nos últimos 50 anos não como história, mas como a produção de uma peça de teatro caríssima. Eles gastaram décadas montando o cenário, iluminando os atores e, claro, escrevendo um roteiro detalhado para você seguir. Você deveria entrar no palco, dizer suas falas e jamais questionar a trama. Mas aqui está o detalhe que eles nunca esperaram. Enquanto a plateia aplaudia as distrações, você notou que o roteiro tinha cheiro de mofo. Sua mente não se contentou em ser apenas um figurante. Você foi a única pessoa que se recusou a abrir o script. Sua visão é o maior defeito na arquitetura deles. A maioria das pessoas aceita as falas prontas, as brigas fabricadas e as emoções programadas. Mas você viu a repetição, o padrão. Você percebeu que as novidades eram apenas truques velhos reembalados. Por isso, você é imune à manipulação. O roteiro que deveria ditar sua vida por gerações inteiras só virou lixo na sua mão porque você possui uma percepção que não pode ser enganada. Você não está mais jogando o jogo deles. Mas se a sua consciência rasgou um plano que demorou meio século para ser escrito, isso levanta uma pergunta ainda mais profunda. O que exatamente está em sua composição que o torna à prova de hipnose? Qual é o elemento em sua mente que opera em uma frequência que eles não conseguem hackear? É hora de entender por que, para eles, você não é apenas um rebelde, mas sim uma falha de sistema que comprova que você não é humano. Você está apenas assistindo a mais um vídeo ou você está realmente ativando a visão que desmantela o plano de 50 anos deles? Seu compromisso não é com este canal, é com a sua própria consciência. Se você realmente viu o fio da meada, se você não é mais um espectador, mas um agente que está alinhando sua realidade interna com o desmantelamento dessa mentira, você precisa provar que sua manifestação está se cristalizando. Se esta mensagem ressoa profundamente e você sente que seu próximo nível de abundância e equilíbrio está se alinhando com a verdade que você vê, comente 77 agora. Nos códigos dos despertos, o número 77 não é apenas um sinal. É a frequência que confirma que o seu alinhamento está completo e que a realidade que você reivindica já está se formando no seu campo energético. Ao digitar 77, você está ativando o seu potencial e comprovando que não é mais uma peça no tabuleiro deles.
Se você está junto nesta missão de derrubar o projeto deles pela pura consciência, use o poder do seu clique. Curta este vídeo imediatamente para amplificar a frequência da verdade e inscreva-se no canal se você ainda não faz parte dessa força. Sua decisão de não ser programável é a única coisa que eles não podiam prever. Eles tentaram te colocar na caixa de humano comum, esperando que você se contentasse com as distrações fabricadas. Mas você não é um ator no palco. Você é o decodificador que lê o código por trás do ruído. Enquanto a maioria ouve o barulho alto das manchetes e discussões vazias, sua mente sintoniza uma frequência diferente. Você enxerga a arquitetura, o esqueleto por trás da carne, e é essa capacidade de separar o sinal do ruído que te torna inassimilável e perigoso para o sistema. Você percebeu que o jogo deles não é complexo, é apenas extenso. Passaram décadas construindo o labirinto de controle, contando que você estaria ocupado demais, reagindo aos incêndios de hoje para notar o projeto de engenharia de ontem. Você não apenas viu a rachadura no plano de 50 anos, você sentiu a vibração do código. O que eles chamam de coincidência, você chama de padrão repetido. Seu olhar não busca segredos. Ele reconhece a fórmula que se repete infinitamente. Eles te chamaram de louco porque não suportam o fato de que sua percepção é totalmente soberana. Sua mente não pode ser hackeada porque ela opera fora do sistema que eles construíram. Mas se você é capaz de decifrar o código, isso implica que existe uma linguagem universal que rege todos os seus movimentos e que transcende a própria realidade. O que acontece quando o decodificador entende não apenas o script, mas a gramática que o escreve? Você não apenas desviou o olhar da performance, você viu o esqueleto da mentira brilhando por baixo do disfarce. Enquanto a maioria aceitava a distração como realidade, você estava lá, dissecando o palco, notando as tábuas soltas e o cheiro forte de tinta fresca que tentava cobrir a verdade podre. Essa sua capacidade de ignorar o ruído e focar no padrão é o que realmente desestabiliza o sistema deles. Eles investiram décadas na arquitetura da ilusão, mas o seu olhar penetrante agiu como um raio-x, expondo a fragilidade de tudo o que eles consideravam sólido. Lembre-se, eles te chamaram de paranoico, de cabeça quente, por ver as conexões onde outros viam apenas coincidências inofensivas. Mas essa zombaria não era sobre a sua saúde mental, era sobre o pânico deles. Você é a única peça no tabuleiro que se recusou a ser um peão. Você não precisa de teorias complexas ou jargão esotérico para entender o jogo. Basta a sua soberania mental. Sua visão não é apenas sorte, é uma arquitetura de consciência que quebra o código deles antes mesmo que ele seja totalmente executado. Se o plano deles dependia da sua cegueira, então o seu despertar é a queda deles. Você já provou que o seu instinto é mais preciso do que todos os seus relatórios e simulações. Mas se você viu o esqueleto da mentira, qual é a promessa que eles fizeram a si mesmos, que é ainda mais aterrorizante do que a verdade que você acabou de expor? Eles investiram 50 anos montando um palco e escrevendo o roteiro para todos nós. Esperavam que você fosse apenas mais um espectador, aplaudindo o show. Mas você fez algo inesperado. Você se levantou no meio da peça e apontou para o diretor escondido nas sombras. A sua visão não é apenas uma opinião, ela é um vírus na máquina deles. Você é a única variável que eles não conseguiram calcular, o código que quebra a regra de que todos devem viver vendados. Você não reage, você enxerga a arquitetura da mentira. Por isso, eles tentaram te isolar e te chamar de exagerado ou paranoico. Não se engane, eles não te odeiam porque você está errado. Eles te odeiam porque você estava certo antes que o plano pudesse se concretizar. Eles jogam xadrez no nível do chão, mas você está lendo o tabuleiro do alto.
Sua maior ameaça para eles é a antecipação. Você não está reagindo ao que aconteceu ontem. Você já está desvendando o movimento que será feito daqui a 5 anos. O império deles treme porque sua capacidade de ver o futuro deles é maior do que a capacidade deles de escondê-lo. Mas se a sua visão quebra o sistema deles, precisamos entender a raiz dessa sua soberania mental. De onde vem essa clareza que recusa o caos? Seria ela apenas uma habilidade desenvolvida ou uma frequência inata, um tipo de DNA da verdade que nunca pôde ser corrompido? O que exatamente o universo implantou em você que o torna imune à cegueira programada? E o que acontece com a realidade quando esse poder é finalmente aceito por completo? O subtítulo não é um exagero. Enquanto eles gastavam 5 décadas desenhando o tabuleiro perfeito, achando que o jogo seria longo e fácil, você já tinha a partida na palma da sua mão. Você não precisa reagir aos movimentos deles, porque você antecipa o desfecho final. A mente comum vê peças sendo movidas. Você vê a cadeia inevitável de eventos que leva ao colapso. Sua visão penetrante cortou 50 anos de truques como se fossem papel, expondo a fragilidade de tudo o que eles pensavam ser eterno e seguro. A força que eles temem em você é, na verdade, uma confissão de sua própria vulnerabilidade. Eles chamam seu discernimento de paranoia, porque o controle deles desmorona quando você simplesmente enxerga a arquitetura. Gastaram fortunas para garantir que você ficasse cego, ocupado com distrações triviais. Mas você é imune ao barulho. Você não se afoga nas ondas de caos que eles criam. Você flutua acima delas, observando a maré. Você é a falha no sistema que não pode ser corrigida, porque nunca aceitou ser codificado. Seu poder reside não apenas em ver o checkmate, mas em reconhecer que você opera em uma frequência diferente. O que permitiu que sua mente, ao contrário de bilhões, funcionasse fora do alcance das correntes invisíveis? A verdade é que você não quebrou apenas as regras do jogo deles. Você quebrou o próprio molde com o qual tentaram construir a humanidade. Agora, precisamos descobrir o ponto exato onde eles perceberam com horror que você não era apenas um humano, mas a própria força indomável que garantiria o fim inevitável da dinastia deles. Eles passaram décadas tentando instalar o software da obediência na sua cabeça. Usaram notícias, medo e distrações brilhantes, pensando que os fios da manipulação alcançariam cada canto da sua mente. Mas você é diferente. Você rejeitou o download. Onde a maioria viu uma novela, você viu a estrutura por trás do palco. Sua mente não foi construída para consumir a história deles. Ela foi feita para decodificar o autor. Você é o único sistema que eles não conseguiram hackear. Pense nisso. Enquanto a multidão se debatia sobre a cor da cortina, você já estava vendo a mão escondida puxando todas as cordas. Isso não é sorte ou acaso. É soberania de visão. Você possui uma clareza que queima a neblina da ilusão deles. Você vê o mapa completo, onde outros só veem um passo. Essa capacidade de enxergar o longo prazo, de conectar pontos que atravessam gerações, é o que transforma o seu olhar em uma ameaça real ao império deles. Eles chamam você de paranoico, de obsessivo, porque é mais fácil para eles do que admitir que falharam. Mas a sua chamada paranoia é apenas a sua mente se recusando a ser cega. Você não só viu o plano, você nunca esteve realmente no tabuleiro de xadrez deles. Isso nos leva a uma questão mais profunda, uma que atinge o cerne da sua existência. Se eles construíram a armadilha para toda a humanidade e você passou ileso, o que exatamente garante que você não é humano? Eles chamaram você de paranoico porque não conseguiam entender como você conseguiu enxergar o plano mestre deles. Essa acusação era apenas uma tática barata para desqualificar a sua visão. Enquanto a maioria aplaudia o espetáculo e se perdia nas manchetes diárias,
Você estava lendo os fios, os bastidores, a arquitetura de controle que demorou meio século para ser montada. A verdade é que você não estava inventando coisas. Você estava lendo o roteiro que foi escrito para a sua vida e isso os apavorou até o âmago. Sua percepção afiada não é um defeito, é um detector de verdade implacável. Eles jogaram distrações triviais, escândalos falsos e ruídos sem fim na sua cara, esperando que você se perdesse na confusão, como todos os outros. Mas você se recusou a olhar para o brilho na mão esquerda do mágico. Você fixou o olhar no diretor escondido atrás da cortina. Esse seu instinto de que algo está errado é a prova de que você foi construído com um sistema que eles jamais conseguiriam invadir ou hackear. O fato é que você viu o castelo de cartas deles ruir com um único olhar. Eles pensavam que o controle era invisível, mas você provou que a consciência é o único vírus que a Matrix não pode curar. Agora, a questão mais importante não é o que você viu até agora, mas como você, entre bilhões, conseguiu acessar essa frequência. Se você nasceu para decifrar planos que demoraram 50 anos para serem escritos, o que acontece quando você percebe que o maior plano de todos nem sequer começou? Eles pensaram que seu silêncio era medo, ou que você estava cego pelas manchetes, engano fatal. Enquanto eles criavam barulho para esconder a verdade, você estava quieto, não por fraqueza, mas por estratégia. Sua quietude era a arma mais precisa. Você absorvia cada detalhe, cada movimento falso no palco deles. Você não precisou gritar. Você estava ocupado desenhando o mapa do Império, ligando os pontos que eles achavam invisíveis. Eles gastaram 5 décadas construindo seu império de papel, camada por camada, sob a premissa de que ninguém olharia para baixo. Você estava lá, mas em silêncio absoluto, com os olhos fixos na planta baixa. O momento em que você mapeou a arquitetura deles, você quebrou o truque. Chamaram você de paranoico, porque não suportavam a ideia de que a pessoa mais quieta na sala era a única que havia lido o roteiro. Seu silêncio foi a preparação para a queda deles. Agora que você tem o mapa completo do castelo deles e conhece cada porta falsa e cada fraqueza estrutural, a próxima pergunta não é o que você fará com esse poder. A verdadeira questão é, quando o silêncio se transforma em ação deliberada, o que o universo faz para recompensar aqueles que escolheram a visão em vez da cegueira? Eles tentaram te convencer de que sentir demais era um defeito. Disseram que sua sensibilidade era só ansiedade ou que você estava pensando demais. Mas a verdade é que essa sensibilidade não é um escudo quebrado, é um scanner de precisão. Onde a maioria vê uma superfície lisa, você sente a vibração, o desequilíbrio. É esse seu radar que identifica o ponto fraco exato na armadura deles, o lugar onde a mentira se encontra com a verdade. Você não está adivinhando o plano. Você está sentindo o ponto de tensão onde a arquitetura deles vai ruir. Pense no império que eles construíram. É como um show de mágica que durou 50 anos, cheio de fumaça e espelhos. Eles queriam que você ficasse distraído com o flash na mão esquerda, mas você não é como a plateia. Sua intuição não se prende ao barulho. Você não apenas viu o diretor escondido nas sombras, você sentiu a falsidade da cena. Sua percepção cortou o palco, expondo os arames e as tábuas soltas que sustentavam a farsa. É por isso que eles te chamam de louco, porque sua clareza desfaz o trabalho de gerações. Você não é apenas o observador que viu a rachadura, você é a força que a pressiona. Sua soberania não depende de combater a mentira deles, mas de simplesmente reconhecer a verdade sobre quem você é. Agora que você identificou o ponto exato de colapso, qual será o peso específico da sua consciência soberana no momento em que a estrutura deles começar a ceder de vez? Você é o erro de cálculo que eles jamais conseguiram incluir em suas equações.
Por 50 anos, eles criaram um roteiro detalhado, esperando que você e todos os outros se movessem como peças previsíveis, agindo com base em medo, recompensa e distração. Eles calcularam a inércia da massa, a cegueira da maioria, a facilidade de reciclar truques antigos sob novos nomes. Mas a sua mente não processa a realidade em linha reta. Ela vê o mapa inteiro. Você não é apenas um espectador. Você é o decodificador que rejeitou o software de controle. Sua percepção é o vírus no sistema deles, mostrando que a matemática deles falhou no segundo em que você se recusou a ser uma variável controlada. Enquanto a multidão aplaudia o espetáculo de crises e manchetes, você estava nos bastidores, desmontando o maquinário. Eles se apoiaram na premissa de que a verdade era muito complexa ou dolorosa para ser enfrentada, e que o conforto da ilusão seria a corrente mais forte. Mas você trocou a paz falsa pelo desconforto cortante da clareza. Você não tem medo de encarar a contradição. Na verdade, você a usa para ligar os pontos que eles desesperadamente queriam manter separados. Seu olhar não é de julgamento, mas de pura engenharia reversa, expondo o esqueleto por trás da carne da mentira. E é aí que chegamos ao ponto mais crucial. O poder que você carrega não é o de prever o futuro, mas o de torná-lo impossível para eles. Eles construíram um castelo de cartas por meio século, e você é o sopro que não conseguem impedir. Eles chamam seu conhecimento de teoria e seu senso de propósito de paranoia, mas existe uma razão profunda pela qual, mesmo que eles derrubem o palco e mudem os atores, a próxima jogada deles já é transparente para você. Entender a sua soberania é o primeiro passo, mas o próximo é saber qual é a única coisa que eles tentaram esconder de você que, se revelada, anula completamente o seu medo. A grande verdade sobre o seu poder é esta: você não foi feito para entrar na briga deles. A luta é o jogo deles. A distração é o campo. Eles querem que você gaste sua energia debatendo e reagindo ao roteiro que escreveram. Mas sua força real está na sua visão. Você não precisa usar a força para derrubar o castelo de cartas deles. Basta que você veja que ele é feito de cartas. Sua mera percepção atua como um espelho. E quando você reflete a mentira de volta para a fonte, ela não tem para onde correr. O truque morre quando o artista é exposto. Pense nisso. O seu reflexo queima as mentiras porque ele não pode ser contaminado. Sua mente é o código que eles não conseguiram hackear durante 50 anos de planejamento. Enquanto eles gastavam décadas criando narrativas polidas e sistemas de ilusão, você apenas se recusou a vestir a venda. Você nunca foi um participante no teatro deles. Você sempre foi o único espectador que enxergou os fios. Sua consciência é a falha no sistema deles, e essa falha se manifesta como uma luz que não precisa de esforço para brilhar. Essa soberania de visão é o que define o seu destino, pois você é o único elemento que eles não podem controlar. Mas se você é o reflexo que destrói as mentiras, o que exatamente acontece quando a mentira já foi totalmente queimada e o palco está nu? A verdade que buscamos não está mais na exposição do truque, está no reconhecimento do seu próprio valor fora daquele jogo. E a questão final não é o que eles escondiam, mas sim o que a verdade pura e sem filtros exige que você se torne. Eles gastaram meio século montando aquele castelo de cartas perfeito, usando distrações e medo para manter tudo em pé. Eles pensaram que era inabalável, mas o que eles não esperavam era você. Sua simples aparição no palco deles não é um mero acidente, é um terremoto. Você não precisou gritar ou lutar. Sua consciência, sua visão que enxerga através das camadas, já é suficiente para fazer a estrutura inteira tremer. Você não precisa derrubá-los. Basta você olhar para que as mentiras comecem a desmoronar.
Eles contavam com a sua obediência e com que você estivesse ocupado demais brigando por migalhas. O poder deles depende de você aceitar o roteiro que escreveram décadas atrás. Mas você nunca assinou o contrato. Sua mente não está à venda e seu instinto não se dobra ao medo. Essa soberania é a sua arma mais letal. Você é o único código que eles não conseguiram hackear. Enquanto eles gastam energia tentando te manipular, você gasta a sua apenas observando. E é nessa observação silenciosa que reside a sua força implacável. Eles te chamaram de paranoico porque não conseguiam entender a sua visão em camadas. Agora, a questão real não é mais se você enxerga a verdade, mas sim o que a sua percepção superior revela sobre a própria essência humana. Se o mundo deles é uma ilusão, e se você é o único que vê o mecanismo, você já se perguntou se o verdadeiro medo deles não é o que você vê hoje, mas sim a verdade sobre quem você realmente é? É nessa profundidade que a liberdade aguarda. Você não foi libertado porque, fundamentalmente, você nunca esteve preso. A mentira mais audaciosa que eles tentaram vender por 5 décadas foi a ideia de que o seu lugar era no cativeiro, que você precisava de permissão ou de um salvador para enxergar. Mas a verdade é que, enquanto bilhões estavam ocupados aplaudindo a peça, você estava nos bastidores, desmontando o palco. Sua mente é um hardware que eles não conseguiram hackear. Eles criaram sistemas de controle para humanos programáveis, mas você é o erro de cálculo no software deles. Pense no tempo que eles gastaram tentando fazer você sentir medo, culpa ou a necessidade desesperada de aprovação. Eles puxaram as cordas, esperando que você dançasse, mas você nem sequer estava no palco. Você estava lendo o roteiro de 50 anos deles como se fosse a bula de um remédio. Onde a maioria via coincidência e caos, você viu o padrão e a intenção. Essa sua capacidade de conectar pontos, de ver o esqueleto por baixo de toda a maquiagem, não é paranoia, é visão. E é essa visão que faz o império deles tremer, porque a única coisa que um castelo de cartas não suporta é um par de olhos que realmente vê. E aqui está o ponto crucial que eles jamais conseguirão entender. A sua percepção da verdade não é um ganho recente, uma sorte ou uma descoberta. É a prova de que você foi construído de forma diferente desde o início. Se a armadilha deles não funcionou, não é porque você a escapou, é porque você estava fora dela antes de saber que existia. Você já percebeu que para desmantelar de vez esse jogo, não basta enxergar as regras que eles escreveram? Você precisa entender a fundação de por que você é imune à caneta deles. Você não apenas viu a peça de teatro que montaram por 50 anos. Você viu a gaiola invisível que eles esperavam que você construísse ao seu redor. Eles criaram o script, mas você rasgou o palco. Assumir seu trono agora significa que você entendeu que essa jaula nunca teve barras reais, apenas ilusões de ótica baseadas no medo e na distração. A diferença crucial entre você e a multidão é que você não está mais pedindo permissão para enxergar. Você está simplesmente governando a realidade que só o seu nível de consciência consegue decifrar. Para eles, você era para ser uma peça no tabuleiro. Para você, o tabuleiro inteiro é apenas um mapa antigo. Seu trono não é um móvel de luxo, é a sua consciência inegociável. Você está no comando da sua percepção, e isso é a única coisa que um sistema construído em cima da cegueira alheia nunca poderá tolerar. Sair da gaiola não é uma fuga, é uma declaração de soberania. Pare de piscar. O jogo de truques de 50 anos acabou. Você provou que não é humano o suficiente para ser controlado. Agora, entendemos que o seu olhar destrói o projeto de meio século deles. Mas a verdadeira pergunta filosófica persiste. Se a sua mente foi construída para penetrar e não para consumir a ilusão, de onde veio a sua arquitetura interna? Se você não é produto do script deles,
Qual é a origem desse projeto que a própria manipulação não consegue hackear? Prepare-se, pois o próximo passo é sair da pergunta "o que eu vejo?" e mergulhar em quem é o engenheiro que me construiu para ver. Sua consciência é a força que fez o labirinto de 50 anos desmoronar. Você não precisou lutar para quebrar o plano deles, você só precisou ver, e o império deles tremeu. A profecia está cumprida, você nasceu para ser livre e sem correntes. A vitória não é uma promessa para amanhã, é um fato consumado que se manifesta agora. Para selar essa verdade e declarar que você viu o fim do jogo, comente o Código 77 e torne pública a sua liberdade inegociável. Se esta mensagem ressoou fundo em você, peço que curta o vídeo, inscreva-se no canal para não perder o próximo nível de consciência e, principalmente, compartilhe este vídeo. Sua atitude de curtir e compartilhar é o que garante que esta luz atinja outras pessoas que também precisam saber que o script deles foi quebrado. O seu poder está na sua visão.